Paz do Senhor, classe seleta, com muita alegria que nós estamos aqui, iniciando mais um ciclo da nossa aula para a classe discipulando. Com muito prazer nós estamos aqui, a Bíblia como regra de fé e prática. Essa é a nossa primeira lição desse terceiro ciclo e eu transmito aos meus amados alunos essa mensagem para todos vocês que nesse momento nos dá a honra de participar juntamente conosco, desfrutar desse ensino tão maravilhoso da palavra do Senhor. A Bíblia como única regra de fé e prática. Nós temos aqui no primeiro tópico da nossa lição, a Bíblia, uma palavra divina e atual. A Bíblia ela é uma revelação da vontade de Deus para o ser humano, e não somente isso, as promessas de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus, para nós, ela é considerada infalível, assim como ela é. A palavra do Senhor, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. No entanto, algumas pessoas, eles foram usados de Deus para escrever. Então não existe um autor da Bíblia humano. Existem escritores da Bíblia. E esta é a palavra que serve como única regra de fé e prática do nosso segmento, do que nós acreditamos. Nós acreditamos na palavra de Deus como a infalível palavra de Deus. Essa é a razão da vida, é o porquê do cristianismo, é o porquê da realidade, o porquê de Cristo enviar o seu Filho ao mundo é baseado no que diz a palavra do Senhor. A atualidade da palavra de Deus. No segundo item, aqui, nós temos essa atualidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela é capaz, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Hebreus capítulo de número 4, versículo 12. O versículo 13 diz assim: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. A palavra de Deus ela foi escrita por alguns homens em diferentes locais, em diferentes culturas. Eles, por exemplo, ela foi escrita por um legislador chamado Moisés, escrito por um sacerdote, um rei, ou melhor, um sacerdote, um juiz e um profeta. Samuel, ele repousava sobre ele essas funções de grande importância. Foi escrito também por Daniel, um administrador. Foi escrito também por Mateus, um fiscal de receita, e por um médico chamado Lucas, e também por um pescador, Pedro. E assim por diante, nós temos aí também João, que era pescador também. E assim nós vemos que essas pessoas eles viveram em diferentes locais, mesmo assim foram inspirados por Deus para escrever a Escritura Sagrada. Então nós temos a Bíblia completa, nós temos a Bíblia 66 livros, essa é a nossa regra de fé do nosso segmento. Nós acreditamos na palavra de Deus como a infalível palavra, como a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é um livro confiável. Esse terceiro item traz essa informação para nós. E ela é proveitosa, né, para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça. Em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo de número 16, traz essa informação gloriosa. Também é base da nossa meditação, que está nesse mesmo versículo que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, isso se refere à palavra de Deus. Toda a escritura, não existe as escrituras, existe a escritura sagrada. Essa é aquela que nós acreditamos. Esse cânon fechado, 66 livros, é o que nós vemos que foi a mensagem inspirada por Deus
toda a escritura, ela e todas as demais escrituras tem que passar por esse crivo, tem que passar por essa avaliação. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a forma. Então, a confissão da Assembleia de Deus, aonde nós fazemos parte, tem a Bíblia como a palavra de Deus, como a palavra inerrante, infalível palavra de Deus, que não precisa mudança, que não precisa acréscimo e que não precisa e não pode ser diminuída. Certo? Vamos prosseguir adiante. No segundo tópico diz: a Bíblia orienta a nossa vida espiritual. Ela é a bússola para as áreas da nossa vida. A palavra do Senhor, ela nos dirige a respeito da nossa família, ela nos dirige a respeito da questão profissional. A palavra do Senhor, ela nos dirige a respeito do trabalho. E já entrando aqui no tópico de número 3, a Bíblia oriente a nossa vida em sociedade. O Senhor, Ele abençoa, Ele quer que nós façamos parte de uma família, ou quer que nós vivemos em unidade, em família. A palavra do Senhor, Ele nos orienta toda essa grande verdade. E nós somos felizes quando temos a palavra de Deus que traz o norte para a nossa vida. A palavra do Senhor, ela traz a direção para a nossa vida. O salmista, no Salmo 1, ele já tinha dito, ele disse assim: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Medita na lei do Senhor dia e noite, ou na palavra do Senhor dia e noite. Ou bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação própria. Não são assim os ímpios, porque os ímpios eles são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Também o salmista, no Salmo 119, a partir do versículo 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Aí ele responde: observando conforme a tua palavra. E ele diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. O versículo 12 ele diz assim: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós quisermos realmente, nós temos o nosso caminho purificado, nós temos que se encher da palavra. A palavra tem que habitar abundantemente no nosso coração. Ela deve ser a direção para a nossa vida. Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a gente viver em família. A palavra do Senhor nos ensina a gente trabalhar para não ser pesado ao nosso irmão. Antigamente o trabalho ele era gracioso, era prazeroso. Depois ele passou a não ser prazeroso devido à prática do pecado. E aí, só a partir de então que o pecado passou a ter aí essa situação pejorativa, essa situação, sabe, em que as pessoas agora consideram o pecado ou o trabalho como algo ruim, né? Mas na realidade o trabalho ele é uma bênção de Deus para nossas vidas. Meus amados e queridos irmãos, essa foi mais uma lição que a gente teve, né? E também a vida com o próximo. Tem uma nota aqui que o comentarista fala que eu acho interessante. Diz assim: não podemos ser arrogantes, iracundos, orgulhosos, mentirosos, ladrões, cobiçosos, caluniadores e perseguidores. Então essa categoria de pessoas, ela não fazem parte daqueles que são seguidores de Cristo. Para quem tem a palavra do Senhor. O Senhor nos orienta a viver uma vida diferenciada. O Senhor nos orienta, através da sua palavra, a ser um seguidor de Cristo. Uma outra coisa que eu queria trazer para os irmãos aqui,
que é de grande importância, é o que está escrito. Está escrito, nós já estamos caminhando para a finalização dessa minha participação. Eu achei interessante trazer para os irmãos aqui uma informação que está escrito em Lucas. Lucas, no capítulo de número 1, né, eu tive a oportunidade de falar ao vivo, mas eu quero vos transmitir para vocês que não puderam participar, e também um reprise para aqueles que participaram. Né? Diz aqui em Lucas capítulo 1, o versículo de número 1, diz: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde um princípio e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrever o excelentíssimo Teófilo por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já estás informado. Então nós vemos que um dos escritores da Bíblia, que foi um médico, Lucas, e também aqui um narrador, dá a entender, um repórter, alguém que de forma minuciosa ele pegou as informações, que teve contato com testemunhas oculares, quer dizer, pessoas que conviveram ao lado do Senhor Jesus. Então, Lucas, ele não viveu com Jesus, porém ele foi companheiro de Paulo e ele teve acesso a vários irmãos que teve contato com Cristo. E ele escreveu. Essa toda parte do Novo Testamento, ela foi escrita no primeiro século da igreja. Nós temos aqui verdades absolutas. E também eu quero trazer para os irmãos, também para garantir, para a sustentação da nossa base do que nós acreditamos, porque alguns dizem que foi escrito esses textos muito tempo, ou alguns séculos depois, e na realidade toda a escritura, o restante da escritura aqui do Novo Testamento, ele foi escrito ainda no primeiro século da igreja. Aqui em Atos, capítulo 2, diz assim: fiz o primeiro, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao seu reino, ao reino de Deus. Então, meus irmãos, aqui eu trago uma prova das informações de que foram escritas ainda no primeiro século da igreja, ainda que, segundo aqui a tradição, esse livro foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. Então não foi 2 séculos, não foi 4 séculos, não foi vários séculos, não. Eles já tiveram a informação. É bem verdade que a palavra de Deus ela foi escrita, o Novo Testamento, ele não foi escrito, Jesus estava falando e ele estava escrevendo, é claro, escreveram depois. No entanto, ou portanto, não foi como muitos imaginam. Nós temos aqui todos esses livros foram escritos, foi passado por um crivo, por uma avaliação, e ela é infalível, a palavra de Deus. Aqui nós vemos esses textos, outras pessoas, você vê que no capítulo 1 de Lucas, ele fala que outras pessoas também tentaram realizar. Ele fala que outras pessoas também empreenderam, outras pessoas também tiveram essa incumbência, não somente ele. Eles tentaram organizar, colocar em ordem os fatos. E Lucas aqui, você vê que ele consegue colocar de uma forma minuciosa, assim como ele diz. Meus amados irmãos, ouvintes, nós temos que ter a palavra de Deus como a infalível palavra de Deus. Se você não tiver a Bíblia como a infalível palavra de Deus, você está fadado ao fracasso. Mas se você crê na Escritura, através dela, você viverá.
Cristo já tinha dito, vocês examinam a Escritura porque você cuida nela ter a vida eterna. São elas que testificam de mim. Pronto, a Escritura do Antigo Testamento e do Novo Testamento testifica de uma única pessoa, de uma forma geral, ou melhor, de uma forma focalizada. A Bíblia ela gira em torno de uma única pessoa, embora tendo várias vertentes, tendo várias informações, várias benesses para a nossa vida, vários benefícios para nossas vidas, ela aponta a maior vitória para a nossa vida, que é Jesus Cristo, a maior salvação para a nossa vida, o maior escape, a única esperança consolidada e eterna e futura e presente para a nossa vida é Jesus Cristo. Está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a palavra, a Bíblia Sagrada que nós temos que ter. O cristão tem que ter a Bíblia como a única regra de fé e prática. Os demais livros, eles poderão complementar alguma coisa, poderão ajudar a interpretar, mas o Senhor, ele não vai falar outra palavra. E também está escrito em Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, seja amaldiçoado. Então, nós temos que passar sempre pelo crivo toda a mensagem, toda informação tem que passar pela forma, que é a Bíblia Sagrada, né? Toda informação tem que passar por aqui, pela palavra de Deus. Amém, meus amados irmãos? Deus o abençoe poderosamente e fiquemos com a palavra de Deus, ficamos com uma revelação máxima, né? Porque muitas pessoas seguem a outras coisas, mas nós devemos seguir a palavra de Deus, nós devemos seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, faz parte da nossa confissão. Você crê na Bíblia como a única regra de fé e prática? Você vai dizer sim, porque ela é inconfundível, inabalável, indestrutível. A palavra de Deus nos consolida, nos orienta, tanto na questão espiritual, a questão física, a questão até financeira. A palavra do Senhor nos orienta para que a gente não seja pesado ao nosso irmão. A palavra do Senhor nos orienta para que a gente se desvie do mal, para que a gente seja próspero, para que a gente seja abençoado e principalmente salvo, livre da condenação eterna. Deus abençoe. Mas a palavra do Senhor aponta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, focalize e sempre coloque em prioridade a tua intimidade com Deus e intimidade com sua palavra. Deus te abençoe e Deus te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.